Na aula de hoje faremos esse tapete com esse trabalho em mandala. Aqui teremos uma base redonda e depois esse trabalho com os fios Multicolor Premium e Max Color. Esse tapete tem a medida de diâmetro de aproximadamente 1 metro. Nós vamos começar pelo Barroco Decore Luxo Rosa Candy. Essa é a numeração 3526. Vamos começar com a agulha 4 milímetros, fazendo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou introduzir a agulha lá na primeira correntinha e vou fechar o meu cordão de correntinhas. Vamos fazer 3 correntinhas para subir, que vai contar como o primeiro ponto alto. Eu vou laçar e aqui dentro eu vou colocar mais 13 pontos altos. Então, eu vou ter um total de 14 pontos altos. Tenho aqui os 14 pontos, vou introduzir a agulha na terceira correntinha, fazer um ponto baixíssimo. Agora, cada um dos 14 pontos vai ganhar 2 pontos altos. Então, eu faço 3 correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou distribuir 2 pontos para cada um e eu posso trabalhar pegando só a alcinha de trás, ó. Dá para ver bem os pontinhos. Finalizei a minha volta, onde eu coloquei 2 pontos altos para cada ponto de base. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vamos para a próxima carreira, onde distribuiremos um ponto e um aumento. Então, 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto. Então, laço. Vou no ponto de base seguinte, coloco o aumento. São 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu vou distribuir um ponto sozinho, depois um aumento. São 2 juntos, por toda a volta. Terminei a minha distribuição, vou finalizar com ponto baixíssimo. Vamos agora para a quarta carreira, onde faremos 2 pontos e um aumento. Então, só reforçando, toda vez que eu falar pontos, cada um no seu ponto de base. Quando eu falar aumentos, são 2 no mesmo lugar. Então, vamos iniciar fazendo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto. Vou no ponto de base seguinte e faço o segundo. Então, eu tenho 2 pontos. Agora, o aumento. 1, mais 1. Vou distribuir 2 pontos e um aumento por toda a carreira. Chegamos ao final da carreira, finalizo com ponto baixíssimo. Então, essa carreira que nós fizemos era de 2 pontos e um aumento. Então, a próxima carreira vai ser de 3 pontos e um aumento. 3 correntinhas para subir, que é o meu primeiro ponto. Vou no ponto de base seguinte, faço o segundo, depois o terceiro. Então, eu tenho aqui 3 pontos, olha, 1, 2, 3, cada um no seu ponto de base. Agora, o aumento. Vamos seguir essa distribuição por toda a carreira. 3 pontos e um aumento. Vamos finalizar a carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Próxima carreira, faremos 4 pontos e um aumento. Então, 3 correntinhas, que é o primeiro ponto. 2, 3, 4. Agora, o aumento, 1 mais 1. Vamos distribuir essa sequência agora por toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, finalizo na terceira correntinha que nós fizemos para subir com um ponto baixíssimo. Vamos agora para a próxima sequência, que são de 5 pontos altos e um aumento. Então, 3 correntinhas para subir, que é o meu primeiro ponto. Vou distribuir 5. 2, 3, 4, 5. Agora, o aumento. 1 mais 1. Até o final da nossa carreira. Cheguei ao final, mais uma carreira completa.
Finalizamos aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos para a próxima carreira, que serão 6 pontos e um aumento. Então, 3 correntinhas para subir, que é o meu primeiro ponto. 2, 3, 4, 5, 6. Laço, vou no ponto de base seguinte, faço o aumento. 1, mais 1. Vamos distribuir por toda a volta. Terminei a carreira de 6 pontos e um aumento. A próxima carreira vai ser de 7 pontos e um aumento. A seguinte, 8 pontos e um aumento. A próxima, 9 pontos e um aumento. Nós vamos seguir dessa forma, a cada carreira aumentando um ponto entre os aumentos, até terminar o nosso novelo. A gente vai fazer um círculo perfeito, aproveitando todo o novelo do Barroco Decor e Luxo. Cheguei aqui ao limite do aproveitamento do novelo, fiz 12 carreiras e a minha última carreira aqui, ela está com 10 pontos e um aumento. Então, ainda tenho esse pouquinho de novelo aqui que não dá para eu fazer uma volta completa. Então, agora eu vou cortar o meu fio. Vou passar para a agulha 3,5 milímetros. E vamos trabalhar com o Barroco Max Color 6 rosa, na cor 6085. Aqui tem uma observação muito importante. Eu trabalhei com Barroco Decor e Luxo, esse aqui é o meu lado direito. Só que o lado avesso, ó, ele vai ficar bem mais peludo. Aqui eu consigo ver os pontos, olha, até o friso, aqui eu não vejo nada. Então, nós vamos usar esse lado como o nosso direito. A partir de agora, nós vamos virar a peça e trabalhar com esse lado para cima. Vai ser o nosso lado direito. E vamos trabalhar com o Barroco Max Color 6. Essa primeira carreira é bem simples. Nós vamos fazer uma carreira inteira de pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, eu vou introduzir a agulha em qualquer um dos pontos, trago a minha laçadinha, faço uma correntinha, introduzo no mesmo ponto e tiro o meu primeiro ponto baixo. Vou deixar essa ponta rosa aqui para trás, porque eu vou arrematar ela depois com a ponta final. E vou trabalhar sobre essa ponta do decore para dar o acabamento. Então, eu vou distribuir por toda a volta do tapete uma carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto. Cheguei aqui ao final da carreira, vou cortar o fio, faço um ponto baixíssimo e emendo uma ponta com a outra. Agora, vamos trabalhar com o Barroco Multicolor Premium na cor 9284. Vamos prender o fio em qualquer ponto, fazer 3 correntinhas para subir e no mesmo lugar nós faremos metade de um ponto alto, laço no mesmo lugar, mais metade de um ponto alto. Então, as 3 correntinhas contando como um ponto alto, eu vou ter 3 pontos altos que agora eu vou laçar e fechar tudo junto. Vou fazer 3 correntinhas, laço novamente, pulo um ponto de base e no seguinte vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. Então, laço, tiro metade do primeiro, no mesmo lugar, metade do segundo, metade do terceiro. Agora, eu laço, tiro tudo, 3 correntinhas, e assim eu vou dar toda a volta. 3 pontos altos fechados juntos, pulando um ponto de base e fazendo 3 correntinhas. Chegamos aqui ao final, fiz as 3 correntinhas e vou arrematar com ponto baixíssimo. Depois, aqui pelo lado avesso, amarraremos a ponta inicial com a ponta final. Agora, vamos trabalhar com o Max Color 6, vamos trabalhar dentro dessas alcinhas.
pegar o meu fio aqui dentro, vamos fazer 5 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto, laço, vou dentro do mesmo intervalo e coloco mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. 4 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, vou ter um total de 5 pontos. E vou fazer aqui um ponto pipoca. Viro, vou lá no primeiro ponto, ajusto, trago a laçadinha, faço um ponto baixo, ó. Fiz um ponto pipoca. Vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Laço, vou no próximo intervalo e vou fazer outro ponto pipoca. Então, 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Viro, vou no meu primeiro ponto, trago uma laçada, ajusto e faço um ponto baixo. Vou fazer dessa forma por toda a volta, ponto pipoca com 5 correntinhas. Terminei essa carreira de pontos pipocas com as 5 correntinhas, ó. Agora, nós vamos trabalhar com o Barroco Max Color 6 na cor branca. Vou prender o meu fio na alcinha. Em cada alcinha dessa, eu vou fazer 4 pontos altos. Então, 3 correntinhas para subir, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 pontos altos somados com as 3 correntinhas vai me dar um total de 4. Laço, vou para a próxima alcinha e coloco mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. Vou dar toda a volta preenchendo as alcinhas com 4 pontos altos. Olha só como é que fica a carreira. Então, eu cortei o fio branco e arrematei. Vou voltar para o Max Color rosa. Agora, vamos trabalhar em qualquer pontinho desse aqui, ó. Vamos pegar 2 alcinhas, vamos trazer a laçadinha. Faço uma correntinha, deixo a ponta inicial aqui do fio, porque depois eu vou amarrar com a ponta final. No mesmo lugar, vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Laço, vou pular 1, 2, no terceiro ponto, eu vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 2, 1, 2, no terceiro, prendo com ponto baixo. Então, eu laço, pulo 2 pontos, ó, 1, 2, no terceiro, faço 6 pontos altos de novo. 1, e assim eu vou contornar toda a volta no tapete. Olha só como é que fica o nosso contorno, bem bonitinho. Cortei o fio rosa, arrematei, e agora vamos voltar para a cor branca. Vamos fazer um contorno aqui sobre os leques de pontos baixos, pegando a alcinha de trás. Então, eu vou vir aqui, olha, nesse primeiro ponto, na alcinha de trás dele, faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Então, eu tenho 6 pontos no leque e vou fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Pegando só a alcinha de trás. Venho aqui sobre esse ponto baixo e vou fazer um ponto baixo lá aonde nós fizemos o ponto baixo rosa. Então, eu venho aqui embaixo, ó, trago uma laçadinha branca, ajusto e faço ponto baixo, ó. Então, e aqui eu começo tudo de novo, trabalhando a alcinha de trás. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Aí, vou lá embaixo, faço um ponto baixo. Vou dar toda a volta dessa forma. Fiz todo o contorno, cortei o meu fio branco, vou arrematar a ponta inicial com a ponta final e vamos voltar para o multicolor. Vamos trabalhar uma carreira de pontos altos, pegando só a alcinha de trás, porém só os pontos baixos que estão sobre os leques. Esse pontinho aqui a gente não vai trabalhar, nós faremos dessa forma. Eu vou pular esse ponto, vou entrar com a agulha aqui, no primeiro ponto baixo que está sobre o leque, vou fazer 3 correntinhas. Vou deixar minha ponta do inicial aqui atrás. Vou fazer 6 pontos altos, só sobre os pontos baixos que estão sobre os leques, ó. 4, 5, 6. Laço, vou pular esse ponto e novamente faço 6 pontos altos. Vou dar toda a volta, fazendo essa distribuição de 6 pontos altos sobre cada leque. Olha, aqui o segundo, completando aqui o segundo leque, 6 pontos, aqui eu laço, pulo esse ponto e vou para o próximo leque. Finalizei, cortei o fio multicolor e arrematei. Voltaremos para o fio branco. Aqui, olha, sobre o leque temos 6 pontos altos. Então, pularemos os 2 primeiros. Vou pegar aqui, ó, o terceiro ponto, 1, 2, 3, trago a laçada, faço uma correntinha, no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo. Vou no ponto seguinte, faço mais um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou aqui embaixo, ó, nesse ponto baixo, e vou prender com um ponto baixo. Pegando pela frente, ó. Pega as 2 alcinhas, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, vou aqui para o próximo leque, aonde tem 6 pontos altos, pulo o primeiro, o segundo, pego o terceiro, faço um ponto baixo e no quarto, mais um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pego esse ponto aqui pela frente, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pego o terceiro e o quarto ponto, faço pontos baixos. Então, a gente vai dar a volta fazendo essa sequência de pontos. Terminei a distribuição e os arcos, eles vão ficar assim, ó, caidinhos. Então, agora a gente vai fazer uma carreira mantendo a cor branca para levantar o arco. Fiz o ponto baixíssimo e vou caminhar para esse intervalo aqui, ó, que tem entre os 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Faço. Agora, aqui, ó, entre os pontos do arco, aqui atrás eu tenho 4 pontos altos na cor rosa. Então, cada ponto vai ganhar um ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4. Venho aqui entre os 2 pontos baixos e faço um ponto baixo. Vou pro intervalo rosa aqui, ó, entre os arcos e distribuo 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Levanto o arco, faço um ponto baixo entre os 2. Vamos repetir assim até completar a volta. Fixamos agora o arco e ele já tá bem definidinho. Vamos voltar para o Max Color rosa.
Sobre um ponto baixo desse aqui, do arco, eu vou prender o meu ponto rosa, vou prender o meu fio rosa fazendo um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, dou 2 laçadinhas na agulha e vou lá no próximo arco, sobre aquele ponto alto que tem aqui, e vou fazer sobre o ponto baixo, vou fazer um ponto alto duplo, uma correntinha, 2 laçadinhas, mais um ponto alto duplo, uma correntinha, 2 laçadas, ponto alto duplo, vou fazer 5 pontos altos, 5 pontos altos duplos, mais um, 5, 2 correntinhas e vou prender no próximo arco com ponto baixo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Em um arco, eu coloquei um ponto baixo, fiz 2 correntinhas. No próximo arco, eu coloquei 5 pontos altos duplos, separados por uma correntinha. 2 correntinhas, prendi. Então, vou repetir, ó. 2 correntinhas, 2 laçadinhas, vou no próximo arco e vou distribuir 5 pontos altos duplos, separados por uma correntinha. E assim, a gente vai contornar fazendo essa sequência de pontos. Vejam aí como é que ficou a nossa carreira finalizada. Vamos lá, voltar para a cor branca. Vou prender o meu fio nesse ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço e vou colocar um ponto alto no mesmo lugar. A gente vai fazer aqui um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. 1, mais 1. Então, temos um leque de pontos altos. Laço. Vou pegar agora esses pontos aqui do nosso leque, vamos trabalhar por trás, ó. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha, laço, pego por trás, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, pegando por trás, uma correntinha, mais um ponto alto, pegando por trás, uma correntinha, serão 5 pontos altos, os 5 pontos do leque. Pronto. Laço, vou lá no ponto baixo e vou repetir o leque. Então, entre os leques, aqui, ó, e aqui, não tem correntinha, só vai ter correntinha esses pontos aqui, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. 1, mais 1. Então, essa é a sequência dessa carreira. Isso aqui depois eles vão se ajustando, ó. Leque, 5 pontos altos separados por uma correntinha, outro leque. Aqui, entre os leques, eu não vou colocar correntinhas, tá? Por exemplo, ó, tô no leque, eu já laço e pego ponto alto. Vamos completar a nossa carreira para dar continuidade ao trabalho. Terminei a carreira, arrematei e cortei o meu fio branco. Agora, vamos voltar para o Barroco Multicolor Premium. Eu tenho os intervalos aqui, ó, entre os leques, né? E tenho esse intervalo aqui, ó, entre os pontos altos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ponto alto. Trago o meu fio, faço um pontinho para prender. E aqui nesse mesmo intervalo, eu vou colocar 2 pontos baixos. Vou para o próximo intervalo aqui, ó, coloco mais 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. E no próximo, 2 pontos baixos. Então, eu coloquei 2 pontos baixos, mas só entre os pontos altos.
Antes e depois dos lequinhos, eu não vou fazer nada, olha, só entre os pontos baixos. Eu vou distribuir 8 pontos, 2 em cada intervalo. Laço, vou dentro do leque agora e coloco 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ignoro esse intervalo aqui, ó, seguido ao leque, vou para esse e começo a distribuição de 2 pontos altos. 2, 2, pontos altos não, pontos baixos. 2 e 2, por 4 vezes. Laço e vou lá para dentro do leque e coloco 7 pontos altos. Essa é a sequência dessa carreira e eu vou terminar aqui, já volto com ela finalizada. Olha só, mais uma carreira finalizada. Vamos para a nossa penúltima carreira do tapete, agora na cor branca. Tenho aqui, ó, um leque com 7 pontos e tenho 2, 4, 6, 8 pontos distribuídos aqui. Eu vou pular esses 2 primeiros e vou trabalhar só agora, olha, esses 4 aqui centrais. Vou pular os 2 primeiros e os 2 últimos. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu terceiro ponto, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou no terceiro ponto, pegando a alcinha de trás, trago meu fio na cor branca. Uma laçada. E vou introduzir a agulha no mesmo lugar e vou fazer o primeiro ponto baixo. Como eu vou pular os 2 primeiros e os 2 últimos, eu vou trabalhar só 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Só os 4 centrais pegando a alcinha de trás. Faço uma correntinha e agora esses 7 pontos aqui, eu vou fazer pontos altos pegando por trás, separados por uma correntinha. Então, eu vou fazer aqui o primeiro, uma correntinha, o segundo, uma correntinha. 3, todos têm uma correntinha. 4, 5, 6, 7, uma correntinha, ó. E agora venho aqui e trabalho os 4 pontos baixos centrais. Pulo os 2 primeiros, pegando a alcinha de trás. 1, 2, 3, 4. Olha lá. Uma correntinha, laço e vou trabalhar os pontos altos aqui por trás, separados por uma correntinha. Essa é a nossa penúltima carreira, eu vou concluí-la e volto para finalizarmos com a última carreira na cor rosa. Aqui está a penúltima carreira concluída, agora vamos para a última no Max Color rosa. Aqui agora eu tenho 4 pontos, eu vou pular o primeiro e o último, vou fazer só os 2 do meio aqui, ó. Pegar a alcinha de trás, trago a laçadinha, uma correntinha, no mesmo lugar aqui eu faço meu primeiro ponto baixo, no próximo, o segundo ponto baixo. Aí, aqui eu vou dar uma correntinha, venho pegar esse ponto alto aqui por trás, ó. Vou fazer um picô de 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou introduzir aqui, faço um ponto baixo, laço, vou no próximo ponto alto, faço mais um ponto, pegando por trás e um picô. Vou fazer um ponto alto e um picô em todos os pontos aqui do leque. São 7 pontos.
Olha lá, 7 pontos, pegando por trás, cada ponto com o seu picô. Venho aqui, pulo meu primeiro ponto baixo, vou no segundo, faço um ponto baixo, vou no próximo, mais um ponto baixo. Laço e começo tudo de novo aqui nesse primeiro ponto alto na cor branca. Um ponto alto, um picô. Vou fazer dessa forma até chegar ao final da carreira e vai estar concluída a nossa peça. Então, eu vou continuar aqui os meus pontos e já volto com o tapete finalizado. E aqui está o nosso tapete finalizado. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!